Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje, a gente vai começar um assunto novo. Vamos tratar, como vocês podem ver aqui, de cinética química. Só para a gente lembrar um pouco do que a gente já viu aí nessas últimas aulas, nós estamos falando de termoquímica, né? A parte uma parte da termodinâmica que trata da energia que envolve os processos e envolve as reações endotérmicas e exotérmicas, certo? Agora a gente vai ver uma parte que está relacionada, se vocês observarem aqui, ó, cinética. Vocês já devem ter visto em física no primeiro ano a parte que trata de velocidade, né? Então a cinética química é a parte da química que está relacionada à velocidade das reações e por conta disso nós precisamos integrar a grandeza do tempo nas reações, né? Como vocês podem observar aqui, eu coloquei uma figura qualquer de um Erlenmeyer e um relógio aqui para evidenciar a grandeza do tempo. Uma coisa que a gente precisa lembrar sobre termodinâmica é que essa área da química ela não está relacionada ao tempo. Em nenhum momento do que a gente viu aí da energia que envolve as ligações, da lei de Hess, da entropia de formação, nada disso aí está relacionado ao tempo. A gente não tem a grandeza do tempo relacionada a nenhum desses processos aí. Ou seja, a termodinâmica ela não se importa se o processo acontece em alguns segundos, em algumas horas, em alguns anos, em alguns milhões de anos. É irrelevante. E só quer saber se o processo é viável, se ele acontece ou não, certo? No caso da termodinâmica, por exemplo, ainda tratando disso, se a gente pegar, por exemplo, carbono grafite que se transforma em diamante, é um processo viável? Sim. De acordo com a termodinâmica, é um processo que acontece em determinadas condições. Agora, é um processo que acontece rápido? Aí a termodinâmica já não sabe dizer. Ela pode dizer se acontece ou não. Para isso, a gente vai precisar entender os conceitos de cinética química. E é justamente isso que a gente vai estudar agora. Então, vamos pensar o seguinte: existem diversos tipos de processos químicos que acontecem na natureza, que acontecem com nós e que acontecem ao nosso redor, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho acender de um fósforo, né? Veja, é um processo rápido, você faz isso em questão de segundos, né? Uma reação de combustão. E aqui eu tenho, do outro lado, o envelhecimento de uma pessoa. Veja que aqui, na verdade, é um envelhecimento artificial, seria uma projeção de como seria o envelhecimento dessa pessoa. Vejam que muda a pele, alguns pontos aqui do cabelo também muda. Então, tudo isso são processos químicos que acontecem ao longo do tempo, que estão acontecendo no nosso corpo à medida que a gente envelhece a cada segundo, né? Só que é um processo que demora, né? Para a nossa espécie, para algumas pessoas, aparenta a aparência disso aqui acaba demorando mais do que outros, mas no geral em torno de 50, 60 anos, né? E aqui é um processo que acontece em termos de segundos, né? Aqui eu tenho outros processos, por exemplo, a ferrugem, né? Que corrói os metais, que leva também bastante tempo para que esse processo aconteça. A queima de uma vela, né? Demora algumas horas. E a explosão de uma dinamite que leva uma fração de segundos, né? Muito rápido. Então veja que aqui eu tenho processos muito demorados, processos que não demoram tanto e processos muito rápidos. Todos eles são processos químicos. Cada um vai depender de uma série de fatores. E o papel da cinética química é explicar como que isso acontece e relacionar o tempo a essa variável, a essas grandezas, certo? Então, às vezes é interessante para a gente acelerar uma reação. Por exemplo, quando a gente quer cozinhar feijão, a gente vai colocar o alimento numa panela de pressão para que acelere o cozimento do alimento que a gente quer, né? Quando a gente sofre alguma fratura, alguma coisa assim, a gente quer que o gesso ele seque bem rápido.
né? No caso de um acidente, a gente precisa que o airbag do carro infle o mais rápido possível para evitar que a gente sofra alguma pancada, né? E aí a gente precisa que isso seja muito rápido. Algumas vezes é mais interessante que os processos sejam muito devagar, né? Que a reação seja desacelerada. Quais são? Por exemplo, quando a gente faz uma comida e você sabe que não vai dar para comer tudo num dia só, você pode congelar e retardar o processo de decomposição do alimento e você vai ter o mesmo alimento com seus nutrientes daqui a um dia, ou 2 ou 10, dependendo do tipo de alimento, você pode congelar por até um mês, né? Retardar a ferrugem, né? Existem produtos químicos utilizados para isso, tintas que cobrem a superfície do metal e impede que ele oxide. Então, isso aí faz parte também do processo de retardação de reações, né? Combater uma febre alta que envolve a aceleração do metabolismo do organismo por meio de um medicamento específico, né, para baixar a temperatura. Então, tudo isso está relacionado à cinética química. Então, eu já falei para vocês que na física a gente estuda a velocidade, por exemplo. O estudo da velocidade está relacionado ao tempo, né? Se a gente observar aqui um automóvel que sai do ponto zero aqui com o tempo zero e depois de 2 horas ele percorreu 160 quilômetros, quer dizer que, em média, ele estava a 80 quilômetros por hora, né? Cada hora ele andou 80 quilômetros para chegar a 160. Obviamente que isso é uma média, ou seja, existiram pontos em que ele foi mais rápido, existiram pontos em que ele foi mais devagar, mas no geral ele levou 2 horas para percorrer essa quilometragem, né? Então a gente pode definir a cinética química como o estudo da taxa de desenvolvimento das reações e os fatores que a influenciam. A cinética também estuda a possibilidade de controlar essa taxa de desenvolvimento da reação, tornando as reações mais rápidas ou mais lentas, com base num mecanismo descrito, né? A gente vai ver mais para frente, né, a partir de catalisadores, por exemplo, que é uma forma da gente acelerar as reações. Então, mais para frente, a gente vai descrever com mais detalhes esse processo de acelerar ou retardar reações e tudo mais. Então, vamos falar de velocidade média de uma reação química. Em química, o conceito de velocidade média é bem semelhante a medir a velocidade de uma reação, né? Ou seja, a quantidade de reagente que está desaparecendo em função do tempo. Ou a quantidade de produto que está sendo formado em função do tempo, né? A gente tem como medir tanto o reagente que está desaparecendo, quanto o produto que está sendo formado, certo? Então vamos considerar essa reação aqui de produção de amônia. Eu tenho aqui N2, que é o gás nitrogênio, tenho aqui o H2, que é o gás hidrogênio. Eles reagem e formam a amônia, certo? A proporção que a reação caminha, esses reagentes aqui, ó, eles começam a desaparecer, né? Naturalmente eles vão desaparecendo, por quê? Porque a amônia está sendo formada, né? E aí desaparece esse, aparece esse. O produto vai aparecer, vai ser produzido, certo? A gente pode verificar isso em termos gráficos, que fica até mais fácil da gente enxergar. Ó, se a reação for completa e em quantidades estequiométricas adequadas, na forma de um gráfico a gente pode descrever o seguinte. Aqui eu tenho reagentes, ó, seria aqui o N2 e o H2, nesse azul mais claro. E aqui nesse azul mais escuro seria o produto. Então veja que no começo da reação, no tempo zero aqui, ó, no instante, imagine você tem os dois gases separados, aí você mistura os dois. Tempo zero começou. E aí começa a contar. No tempo zero, você tem muito reagente e você tem zero de produto. A reação não começou. E aí quando a reação começa a se processar, à medida que esses dois vão reagindo, isso aqui vai sendo formado. Então, à medida que isso aqui vai diminuindo, proporcionalmente isso aqui vai aumentando. Tem um ponto que é um ponto de equilíbrio aqui,
E aí ele continua, né, diminuindo e aqui ele continua aumentando, certo? Então isso aqui é uma curva de quantidade de reagente em função do tempo, né? Ou seja, isso aqui a gente pode definir a velocidade. A velocidade de desaparecimento de N2 e H2 ou de aparecimento, né, ou de formação de NH3, né? Então, a velocidade média de uma reação química, ela é basicamente o quociente da variação da molaridade de um dos reagentes ou produtos da reação pelo intervalo de tempo que essa variação ocorre. Então, a velocidade média, ó, variação de mol em função do tempo, certo? Quando a gente, tratando agora de cinética, quando a gente trata de molaridade, concentração molar, por exemplo, digamos que eu tenha 1 mol por litro de amônio. Isso é a molaridade, a concentração molar, certo? A gente vai representar em colchetes, tá? Assim, ó. Isso vai indicar a molaridade do NH3, por exemplo, aqui nesse caso. Se for do H2, vai indicar a molaridade do H2, certo? E também a gente relaciona o delta, porque como a gente está tratando aqui de variação, na matemática a gente indica variações como delta. Então, a velocidade média ela vai ser a variação da quantidade do reagente ou produto em função da variação do tempo. E por conta disso, aí nós temos várias grandezas que a gente vai trabalhar. No geral, as grandezas mais comuns que a gente vai tratar aqui são essas, ó. Quando a gente tem a concentração em mol por litro, a gente vai ter mol por litro por segundo, mol por litro por minuto, mol por litro por hora, certo? Em quantidade de matéria, né, a gente vai ter mol por segundo, mol por minuto, mol por hora. E em pressão, essas unidades aqui. Mas o mais comum que a gente vai trabalhar, como eu falei, vai ser essa unidade que relaciona aqui a quantidade de matéria e o tempo, certo? Vamos ver um caso mais prático, certo? A mesma reação, tá? Eu tenho aí a reação de formação de amônia, N2 mais H2 formando NH3. Então, veja que aqui eu tenho uma tabelinha que mostra o tempo e aqui eu tenho a molaridade. Então, ó, tempo da reação, 0. A reação começou. Então, eu não tenho ainda produto. Aqui, ó, NH3 é o produto. Logo depois eu tenho aqui 5 minutos, ó, tempo em minuto aqui. Então, eu tenho 5 minutos. Em 5 minutos de reação, eu tenho já uma concentração de 20 mol por litro da amônia. Em 10 segundos, 32,5. Por aí vai até chegar aqui em 20. E aí eu tenho 43,5, certo? Então eu tenho aqui o tempo e a variação das quantidades. Se eu quiser saber, por exemplo, qual foi a velocidade nesse intervalo de tempo aqui, ó, nos primeiros 5 segundos da reação, eu pego aqui no intervalo de 0 a 5. Aí eu pego as quantidades de acordo com a tabela. Ó, variação de quantidade é sempre o final menos o inicial. Quem é o final? O final foi a 5 segundos. Então é 20. Quem é o inicial? 0. E o tempo? A mesma coisa. É o tempo final menos o tempo inicial. Ó, 5 menos 0. Então dá 20 dividido por 5, que dá 4. Então nesse intervalo aqui de 0 a 5 minutos, a velocidade média desse processo foi de 4 mol por litro por minuto, certo? Ou seja, a cada minuto, 4 mol por litro apareceram. Em 5 minutos, 20 mol por litro apareceram. Da mesma forma aqui, ó, no intervalo de 5 a 10, daqui para cá. E a gente pega 32,5 menos 20, né? A quantidade final menos a quantidade inicial e a mesma coisa o tempo. Faz essa conta e acha o valor. E aí a gente pode fazer em cada intervalo de 5 minutos aqui, ó, como foi observado nessas contas aqui, e aí a gente tem as velocidades.
Verifiquem que, à medida que a reação se processa, a velocidade ela vai diminuindo. Por que isso acontece? Porque à medida que a quantidade de reagente diminui, a gente vai ter uma dificuldade maior de os produtos se encontrarem, né? Não é só tá lá que vai reagir, não, eles têm que se encontrar, a energia tem que estar adequada e tudo mais, tem que estar tudo tem que estar de forma adequada para que o processo ocorra. Então, se não for dessa forma, não vai ocorrer a reação, ela vai demorar mais do que o normal. Então, como tem muito pouco reagente, à medida que a gente vai diminuindo a quantidade de reagente, a gente vai diminuindo a velocidade, né? Vai ficando mais difícil do produto ser formado, certo? Por isso que a reação está diminuindo aqui em função do tempo. É igual quando a gente vai correr, por exemplo, os primeiros metros você corre mais rápido e à medida que vai passando o tempo você vai correndo mais devagar. Né? A mesma coisa, vai ficando mais difícil, certo? Então, lembra dessa fórmula aqui, ó. Velocidade média é a variação da quantidade sobre a variação do tempo, tá? Que a gente usa dessa maneira aqui. E aí na próxima aula a gente continua falando da velocidade das reações, ok? Então por agora a gente pausa aí.